Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para falarmos a respeito de dividendos. Deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal. E para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar. Já peço desculpas aí novamente pelo cenário. Em função das chuvas, não consegui voltar ainda para o Rio Grande do Sul. Ainda estou aqui em Buenos Aires. Vamos aproveitar e continuar os vídeos daqui, tá? Deixo também, né, pessoal, lembrando, deixem aqui nos comentários aqueles ativos que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos e que são bons pagadores de dividendos, tá? Algumas pessoas pediram para a gente comentar essa lista aqui, que foi divulgada na última semana pelo Itaú, onde tem a listagem, né, de consenso daquelas que podem ser as maiores pagadoras de dividendo de 2024. Óbvio que não tem como a gente fazer uma análise da análise de terceiros, né, pessoal? Isso aí seria até, no mínimo, indelicado ou antiético aqui da nossa parte, mas a gente pode comentar sobre as ações sem problema nenhum, levando em consideração o que os próprios analistas aqui da Capitalismo entendem, né, que seja interessante de cada um aqui desses ativos e o potencial para pagamento de dividendos. Nós não somos muito fãs de fazer, de projetar no curtíssimo prazo o pagamento de dividendos, até porque tem algumas variáveis aqui que podem fazer com que esses indicadores eles se alterem demais, né? Levando em conta que, além da projeção de lucratividade da empresa, que é até mais tranquilo para fazer, o dividend yield leva em consideração também a questão do preço da ação. Então, esse dividend yield ele pode aumentar ou diminuir de acordo com a variação da ação, né? E a gente tem que lembrar também que quando nós vamos montar, por exemplo, uma carteira de dividendos, existem empresas que têm um determinado papel a cumprir na carteira. Então, mesmo que a gente vá projetar dividendos mais baixos, não seria interessante deixar de investir nessa empresa, porque se o cenário muda, é importante que tenha essa empresa na carteira, né? Como é o caso aqui da BB Seguridade. A BB Seguridade é uma empresa, não só BB Seguridade, mas BB Seguridade, Taesa, Transmissão Paulista, especialmente Taesa e Transmissão Paulista, que tem, por exemplo, a sua receita atrelada à inflação, né? Com contratos atrelados ao IGPM, ao IPCA, né? E em momentos que a inflação sobe, elas podem proteger a carteira. Foi o que a gente comentou antes da pandemia, né? Muita gente recomendava a venda das ações pensando no curto prazo, porque a expectativa era de uma inflação mais baixa. Veio a pandemia, num movimento que ninguém esperava, a inflação subiu, né? Então nós achamos que é mais interessante pensar na estrutura da carteira do que fazer algum tipo de projeção, mas enfim, sem problemas aí, quem gosta de projeções, principalmente pensando no curto prazo, né? Até começando pelas duas, já que eu comentei aqui, são empresas que podem, sim, considerando o preço atual, ter pagamentos de dividendos mais elevados. Claro que tem toda essa polêmica em relação ao endividamento das empresas e a continuidade do pagamento de dividendo mais elevado, mas a gente tem que lembrar também que são empresas que têm uma previsibilidade boa de receita, né? Então é normal esse tipo de empresa estar mais alavancada, como é principalmente o caso da Taesa, né? Claro que elas têm a questão também que elas têm contratos para vencer em função da RAP, né, que é a receita anual permitida. Chega um determinado período que ela cai pela metade e essas empresas precisam basicamente participar de leilões, comprar, né, ganhar essas licitações. A gente não sabe a taxa que vai ser ganha essa licitação. Isso pode impactar demais no pagamento de dividendos, tá? A Transmissão Paulista ganhou alguns leilões aí no curto prazo, então diminuiu a necessidade de investimentos dela em relação à Taesa, mas são dois ativos que, ao contrário do mercado, que muita gente questiona as duas empresas, a gente entende que não tem maiores problemas para a manutenção de investimentos e também para a manutenção de pagamento de dividendos. Temos aqui a Telefônica, né, pessoal, com 7,6%, também tem tudo aqui para continuar com bons pagamentos, lembrando que a Telefônica, esses dias até eu fiz um vídeo dela, vai pagar mais de 100% de payout, né, nos próximos 3 anos, 2024, 2024, 2025, 2026. Então, deve manter esses pagamentos. A PetroRecôncavo vai depender também do quanto de investimentos a empresa vai poder fazer, vai ter que fazer, se vai ter algum tipo de junção da PetroRecôncavo com outra empresa, né? Mais recentemente, depois que a Enalta né, propôs essa fusão com 3R, se comentou que a Eneva pudesse juntar com PetroRecôncavo, mas vai depender muito disso, né?
Então, nesse caso aqui vale mais aguardar. Talvez a PetroRio, mesmo sem pagar dividendos, tenha uma perspectiva mais positiva de médio e longo prazo. Nós temos aqui a Cury, né, pessoal, que no curto prazo, quando a construção civil está bem, as empresas costumam também pagar bons dividendos, apesar de ser um mercado muito cíclico. É uma empresa que participa forte aí da questão do Minha Casa Minha Vida também, que é um mais protegido, né? A Receita já tem subsídios, então pode manter sim um pagamento aí próximo a 8%, a mesma coisa Santos Brasil, que foi uma empresa que conseguiu se proteger bem em relação à questão da pandemia, até porque a empresa ganha mais dinheiro com importações do que com exportações, mas acabou compensando com exportações maiores. Fez ali em 2019, 2020 uma captação de recursos também, né, com emissão de ações, que protegeu bastante o caixa, e ela conseguiu elevar as tarifas, tá? Sem falar a possibilidade de privatização do porto e tudo mais. Também é uma empresa que pode manter bons pagamentos de dividendos, assim como o Itaú, né, pessoal? A gente tem uma visão positiva, principalmente com o Itaú e Banco do Brasil, mais Itaú ainda, né? Nos próximos 3 a 5 anos, a gente teve um grande problema na pandemia, o próprio Conselho Monetário Nacional restringiu o pagamento de dividendos, a redução de capital, e à medida que as provisões vão diminuindo, os dois bancos, né, Itaú e Banco do Brasil, têm perspectivas de manter bons pagamentos. Isso aqui respinga em Itaúsa também, né? No caso, o bom dividendo de Itaú, já que basicamente o resultado de Itaúsa é de Itaú. Taesa e Transmissão Paulista, que eu já comentei, a mesma coisa CPFL, pode manter bons níveis de pagamento de dividendo. A gente não pode esquecer que a State Grind, que é o grupo chinês, é uma das maiores, é a maior empresa do mundo, na verdade. Em termos de empregados, só está atrás do Walmart, e é uma empresa que consegue manter bons pagamentos de dividendos, mesmo que precise fazer bons altos investimentos, tá? Temos aqui a Vale, a mesma coisa, né? A Vale, mesmo sofrendo aí no curto prazo e a Capitalizo tendo restrições em relação ao longo prazo do minério, não que o minério vai acabar, pelo contrário, mas como eu comentei, a gente prefere outros tipos de materiais, como, por exemplo, o ferro cromo, o próprio cobre e níquel, que estão na parte de materiais básicos, que a Vale, inclusive, vendeu a participação dessa empresa recentemente. É uma empresa barata e ela vai começar a divulgar melhores resultados à medida que a gente tem pelo menos uma estabilização aí dos preços do minério, né? E o preço da ação caiu bastante também aí nos últimos meses. Temos a CEMIG, né, pessoal, que também acaba se beneficiando pela possibilidade aí de venda de mais ativos, incluindo a Taesa, não dá para descartar, né? Mesmo que a gente não vá ter privatização. Tem essa questão de possibilidade de federalização, que a gente entende que é muito complexa de acontecer e que talvez funcione mais como um bode na sala, né? Até mesmo para a empresa continuar vendendo ativos. É uma ação barata também, apesar da preferência que nós temos por outras empresas privadas, né? Um ativo barato, pode manter também esses níveis de pagamento aí de 8% a 9%. O Banrisul, né, que talvez entre os bancos, porque o Banrisul não é um grande banco, né, mas ele é muito parecido com o Banco do Brasil, com os outros bancos, a gente pode traçar um paralelo nesse sentido. Não divulgou bons resultados até agora, mas o preço da ação também está muito castigada, e ele tem uma receita que é protegida, né, em função de algumas questões que os pagamentos têm que ser feitos pelo próprio Banrisul. Né, também a gente não acredita em privatização, mas como a ação caiu bastante, nós temos a questão, né, do yield estar mais elevado e pode pagar também níveis próximos a 2 dígitos, como é o caso da CSN Mineração, né, que foi uma empresa que fez um IPO meio estranho, a gente já comentou algumas vezes a respeito disso, normalmente a IPO acaba saindo um pouco caro. Tem a Mina Casa de Pedra, que é um dos melhores e maiores ativos do mundo, é uma das principais empresas de exportação, e vai depender não só dessa questão do minério, né, que é o mesmo que a Vale depende, mas de algum negócio grande que a CSN possa fazer. Isso a gente já comentou algumas vezes. Se a CSN se alavancar, pode ser que prejudique o pagamento de dividendos da CSN Mineração. Caso contrário, né, deve pagar bons dividendos. Entre CSN Mineração e Vale, a gente prefere ainda a Vale, mas a CSN Mineração também é uma bela empresa. BB Seguridade, né, dispensa maiores apresentações, talvez sofra um pouquinho em função dessa questão do agro, mesmo caso do Banco do Brasil, mas é uma empresa muito leve, é uma empresa enxuta, vai continuar com ótimos pagamentos de dividendos, esse caso aqui de 10% tranquilo aí para a empresa, bater fora a possibilidade, né, do mercado continuar crescendo de seguros, tá? Previdência, seguro de vida,
o que acaba ajudando também empresas como BB Seguridade. E no topo da lista aqui, Banco do Brasil e Petrobras, a gente já fez alguns comentários a respeito das duas empresas. Elas vão continuar pagando bons dividendos porque hoje elas estão nos seus melhores momentos, né, operacionais, talvez, da história das duas empresas. A nossa grande questão é a continuidade pensando no longo prazo. No curto prazo, os bons pagamentos permanecem, não naqueles níveis de Petrobras, pagando 60% ao ano, isso a gente já comentou, foi uma questão bem pontual, mas a grande dúvida é, as duas ações, as duas empresas vão continuar performando bem nos próximos anos? A gente tem sérias dúvidas em relação a isso. Banco do Brasil, em função do enxugamento, né? Se a gente olhar, por exemplo, o fechamento de agências, dentre os grandes bancos, nos últimos 5 anos, o Banco do Brasil foi o que fechou menos agências, né? Então a gente entende que pela própria função social, a questão de ser uma estatal, economia mista, existe essa função social do Banco do Brasil, né? E a concorrência está grande hoje dos bancos menores, das corretoras e tudo mais, existe essa necessidade de enxugamento. Então, pensando com uma visão mais 3 a 5 anos, isso pode prejudicar mais os resultados. É a mesma coisa a Petrobras, né? Ela veio do momento de venda de ativos, desinvestimentos, a questão do endividamento da empresa diminuindo, bons pagamentos de dividendo, e a gente entende que isso dificilmente vai se manter. A empresa deve fazer investimentos, a empresa não vai mais vender ativos, né? Então, não quer dizer que os resultados vão ser ruins, mas o que a gente hoje tem dúvidas é que teremos a manutenção dos resultados nos patamares atuais, né? Ou que a Petrobras tenha mudado de patamar, mas tanto Petrobras quanto o Banco do Brasil tem tudo aí tranquilamente para manter bons pagamentos de dividendo pensando em 2024. Tá bom, uma bela lista aqui para vocês estudarem, tá certo? Lembrando que a Capitalizo tem uma carteira focada em dividendos. Hoje eu desconheço carteira que seja melhor do que a nossa, né? Uma carteira que hoje ela está pagando dividendos todos os meses, um histórico fantástico aqui desde 2017, mais de 300% contra 99% do Ibovespa e mais do que o dobro aqui do IDIV, 141%. Vou deixar também os nossos contatos, né, pessoal, para quem quiser conhecer mais a respeito da Capitalizo, as melhores recomendações, tudo feito de maneira transparente e independente, né? O contato, podem clicar aqui na descrição e nos comentários, podem nos chamar ali no WhatsApp, né? Mandar um áudio, uma mensagem, que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.